todo mundo que está vendo essa gravação. Gostaria de dar bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, qualquer hora que você esteja vendo isso. Hoje eu vou falar sobre como fazer um planejamento financeiro eficiente e essa live é a primeira que eu vou fazer aqui desde o lançamento do meu podcast na segunda-feira. Já temos mais de 100 pessoas que ouviram o podcast, então eu fico muito feliz nessa primeira semana, logo em 3 dias, já ter essa quantidade de gente. Parece pouco, né? Mas se a gente olhar, mas é muito difícil a gente conseguir colocar tanta gente para ouvir um assunto que às vezes não é tão legal, né, da gente ouvir. Toda segunda-feira eu vou lançar um episódio novo, então se você pode se cadastrar, seja no Spotify, seja no iTunes, para você conseguir ouvir esse podcast, ou em alguma plataforma de podcast que você já esteja acostumado a assistir. A ideia é fazer uma live também semanal para eu poder trazer um conteúdo, ficar mais próximo de vocês, né? Tirar dúvidas aqui ao vivo do que eu consegui. Eu vou falar sobre como fazer um planejamento financeiro eficiente, então toda a parte de você se organizar financeiramente tendo um objetivo, né? E aí, como fazer isso? Eu recebi algumas perguntas e algumas coisas que as pessoas me falam quando eu estou em atendimento com os meus clientes, que é a dificuldade de fazer isso quando a gente está fazendo isso em casal, né? Quando a gente está fazendo isso, seja a 4 mãos. Quem tem essa dificuldade até de conversar, de saber o que falar, como se preparar para essa conversa, eu convido a entrar depois dessa live no site finançaspara2.com/001, que lá vai ter o primeiro episódio do podcast que eu falo exatamente, né, o que você precisa fazer para você conversar sobre dinheiro e se preparar para essa conversa de dinheiro, porque para muita gente pode parecer que não, mas é muito difícil falar sobre esse assunto. A gente não fala sobre isso com os nossos melhores amigos, né? E muitas vezes a gente não fala, né? Então, às vezes com a pessoa que está do nosso lado também dá um pouco dessa rixa, dessa briga. Eu queria começar falando uma frase que traz muito sobre a percepção que a gente tem sobre o planejamento, né? Porque a maioria das pessoas, elas não planejam fracassar. Elas fracassam por não planejar. Essa frase é do John Beckley e ela quer dizer o seguinte, né? Todos nós temos um plano que, seja quando a gente está fazendo o nosso orçamento de contas da casa, a gente está olhando os nossos gastos, os nossos sonhos, o que a gente quer fazer, né? A gente tem um planejamento, a gente quer alcançar alguma coisa. E aí eu vou mostrar para vocês por que isso não está dando certo, né? E como fazer para conseguir controlar melhor as finanças da casa. E aí, antes disso, eu preciso falar por que fazer um planejamento financeiro. Por que você vai ter um controle financeiro? Para que você vai ter metas? Para que você vai colocar tudo isso no papel? Primeiro, para você saber o que você quer conquistar. Né? Então a gente quer ser mais feliz, a gente quer controlar, né? E aí, pegando um pouco do gancho do que a Rena Claro falou, desculpa, eu não sei seu nome, eu estou falando pelo nome que está vindo no Instagram. Pagar os boletos. Depois que você tiver essa vida, né? Eu acho que essa talvez seja um objetivo mais de curto prazo, né? Que seria uma organização financeira para a gente conseguir pagar esses boletos. Quando você tiver esses boletos pagos, como que vai ser sua vida? Se você pudesse descrever desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, Renata, olá. Então, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, como que vai ser essa vida quando você tiver com todos os boletos pagos? Aí você começa a partir um pouco mais, né? E começa a planejar um pouco mais e dar um pouco mais de sentido, né? Porque se a gente colocar, eu quero pagar os meus boletos e depois, né? O que a gente vai fazer? E aí tem um outro que o Gabriel falou, que é uma aposentadoria tranquila. Para muita gente que ainda não está organizado ou tão organizado assim, colocar como uma meta uma aposentadoria tranquila ou como a principal, claro que sempre é uma boa, mas talvez às vezes esteja tanto tempo para chegar lá que é uma coisa que a gente não consegue muito bem saber o que é essa aposentadoria tranquila. Então,
o mesmo exercício também é válido. E claro, tudo que vai acontecer até lá. Quando a gente tem um caminho para chegar, é mais ou menos como se a gente fosse falar que a gente está dentro do Waze, a nossa vida é o Waze, né? E uma aposentadoria tranquila é o primeiro destino que a gente vai chegar. Então, no meio do caminho, a gente vai fazer algumas paradas, a gente vai desviar a rota, né? A gente vai ficar feliz, a gente vai ficar triste, enfim. O que a gente quer alcançar no meio do caminho para que essa aposentadoria tranquila aconteça? E aí, é isso que é a educação financeira. Ela é um conceito muito claro, né? Porque é o conhecimento financeiro que você tem e ele te ajuda a tomar melhores decisões baseadas nesse conhecimento que você tem. Eu fiz um estudo recente que eu estou para divulgar, eu já apresentei e estou para divulgar um pouco dos resultados. Eu acho que vai sair no episódio 8 ou 9 do podcast, que eu falo que quanto mais conhecimento que você tem de educação financeira, de conhecimentos financeiros, e aí baseado nas informações de juros compostos, né, inflação e diversificação de investimentos. Por que esses três? Né? Eu acho que esses três são conceitos difundidos no mercado e no meio de investimentos, e são os três principais conceitos que você precisa saber. Então, juros compostos, por quê? Isso é o que vai ser o resultado, né? Seja, se você tem dívidas, esses juros compostos vão atuar contra você, e se você tem investimentos, eles vão atuar a seu favor. Inflação, porque a cada dia que você deixa seu dinheiro parado na conta, ou que você deixa de investir, ou que o seu salário não aumenta, essa inflação ela vai comendo também a sua qualidade de vida. E aí, pensando nos objetivos que vocês falaram, então, aposentadoria tranquila, até pagar os boletos. Se esses boletos não tiverem pagos, conforme passar o tempo, essa inflação, né, o nosso custo de vida vai aumentando e cada vez os boletos vão ficando maiores. Então, se hoje a gente não consegue pagar os boletos que a gente tem, lá na frente eles tendem a ficar maiores por conta da inflação. E o último é a diversificação de investimentos. Se você colocar todos os ovos numa cesta só, acho que todo mundo já ouviu essa frase, vai ficar muito difícil, né, para você ter uma boa rentabilidade no longo prazo. Então, entendendo um pouco desses três conceitos, você toma melhores decisões financeiras. E aí, que são essas decisões financeiras? Você vai controlar seus gastos, você vai guardar, né, a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, e você vai investir essa diferença. Então, não é só guardar o dinheiro, é também investir. E aí, a gente tem conhecimento, toma melhores decisões, e quem tem melhores decisões, quem toma melhores decisões financeiras, tende a ser mais feliz, ou ter mais bem-estar financeiro, né, um bem-estar de vida. E eu vejo nos clientes isso, né, nos meus alunos do curso também, quem começa a se organizar, quem começa a controlar os gastos, né, o primeiro passo, depois começa a poupar dinheiro, depois começa a investir melhor, e aí vai trilhando esse caminho, ela tende a tomar decisões melhores, né? Porque quem tem dinheiro tem escolhas. Eu queria ouvir de vocês, quem que está online, me responder aqui no campo de comentários. Primeiro, se você faz uma planilha financeira ou um controle financeiro, seja num aplicativo, num papel, que seja, né? Se você faz isso e se isso tem funcionado para você, né? Porque em muitos anos de experiência que eu tenho, conversando com diversos tipos de pessoas, famílias, a maioria me responde que elas fazem um controle financeiro ou elas fazem uma planilha para poder se controlar, para poder saber onde está errando, e quando elas fazem essa planilha, elas travam. Porque eles falam assim, é difícil a gente saber aonde que a gente tem que cortar, né? É difícil a gente saber, não dá mais para cortar, não tem mais aonde que a gente vai cortar, então eu parei de fazer a planilha. A Renata falou, eu não faço ainda. Renata, me conta um pouco, por que você não faz essa planilha, né? Ou por que você não viu um objetivo, né, para você começar a fazer essa planilha? Mesmo que você
já tenha tentado, né? Me conta um pouquinho mais e vamos conversar um pouco para eu poder te ajudar. A Graziela falou, hoje eu faço controle através do Google Planilhas. O Google Planilhas, inclusive, é muito bom para quem é casado e consegue compartilhar, né? Seja o Planilhas, o Google Planilhas, seja um aplicativo que vocês compartilhem a senha também. A Eliane Cristina falou, nós fazemos planilha, mas sempre tudo comprometido. No momento, eu quero saber se você faz, legal, que vocês fazem essa planilha e por que vocês fazem, qual que é o objetivo. E a Graziela falou que ela nunca se identificou com os apps que ela testou. A ferramenta aqui, eu sempre digo que não é o mais importante, né? O mais importante é uma forma que funcione, seja uma planilha, seja um papel, né? Seja um aplicativo. É uma forma que funcione para vocês. E às vezes a gente precisa começar, quando a gente está falando de casal, a gente precisa começar sozinho para mostrar para o outro, né, o que isso funciona, para mostrar o que fazer. E aí, 3 coisas acontecem quando a gente começa a fazer uma planilha. Eu sempre falo que planilhas e controles, num primeiro momento, eles acabam não funcionando, né? Primeiro que a gente olha tudo que a gente né, as nossas decisões anteriores, tudo que a gente viu no passado, que a gente fez no passado. Só isso, né, a gente é como ler um livro de história. Se a gente simplesmente lê o livro de história, a gente não consegue tomar muitas decisões. E aí a gente olha as decisões do passado e a gente acaba... Os que mais se sobressaltam, né, os que mais ficam evidentes quando a gente olha essa planilha no começo, quando a gente está começando, são os nossos erros. Então a gente acaba se sentindo mal. Só desses 2 pontos a gente já consegue saber por que essas planilhas dão errado, né? A gente olha o passado e faz a gente se sentir mal. O nosso cérebro vai falar... temos uma nutricionista aqui, nosso cérebro gosta de açúcar, gosta de coisas boas. Então, para que a gente vai fazer uma coisa que vai fazer a gente se sentir mal, né? E o terceiro ponto é que simplesmente fazer um controle financeiro, fazer uma planilha, um aplicativo, não vai falar o que você tem que fazer, né? Qual que é o próximo passo. E aí as pessoas travam. Você olha o passado, você acaba se sentindo mal pelos erros, né, do passado que você tomou, e aí você acaba se punindo, cortando exatamente aonde você não deve, né, porque isso tem uma conotação muito negativa, né, você olhar para aquilo e falar, nossa, eu gastei com esse tanto de supérfluo, eu vou ter que cortar a pizza do final de semana, eu vou ter que parar de tomar o café, né, que eu adoro todo dia, eu vou ter que comer marmita todos os dias, nossa, isso dá muito trabalho. Então, você acaba fazendo algumas economias que não vai fazer diferença, na verdade. Qualquer economia que for inteligente, ela vai fazer sentido. Você acaba se sentindo mal e aí você acaba cortando nas coisas que são mais importantes. Então, deixa eu ler aqui o que vocês mandaram. A Renata falou, eu sei da importância, mas não tenho esse hábito. Vou me organizar para que entre na minha rotina. Eu acho que num primeiro momento é isso mesmo. Tem que transformar numa rotina, é fazer esse controle, né? Eu vou mostrar aqui hoje alguns passos de como você pode fazer isso. Se vocês tiverem necessidade, quiserem, vocês podem entrar no finançaspara2.com/planilha, que lá eu tenho uma planilha para vocês baixarem e conseguirem se organizar. E claro, recebendo também os episódios do podcast, e se quiserem me mandar isso e a gente pode conversar um pouco sobre o que vocês estão fazendo, eu consigo ajudar vocês de uma melhor forma, né? Mas é um hábito, é transformar num hábito. Mas, Renata, né, assiste a live até o final, porque senão você vai acabar, ou pode acabar, não sei se isso já aconteceu, de você cortar exatamente onde é mais importante. A Eliane falou, né, o objetivo é de controle, de ter um controle. E depois, né, você tem um controle, é difícil mesmo. É difícil você ter um controle, né? E aí essa palavra ela tem um sentido um pouco negativo e até chato. Para que eu vou me controlar? Controlar significa, muitas vezes na nossa cabeça, é a gente se colocar dentro de uma bolha e falar, eu não posso sair disso daqui, né? Eu estou controlado dentro de um dos extremos, né? Eu não posso fazer isso. E na verdade, a gente vira isso
para um conceito melhor que a gente estava falando lá no início, que é sempre trazer uma vida boa. Então, quando você estiver fazendo essa planilha, você elencar o que é prioridade para mim e o que não é prioridade para mim. E aí você vai começar a gastar muito mais no que é mais importante. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais para frente. E você vai cortar, né, para você conseguir gastar no que é mais importante, seja... E muitas vezes as pessoas chamam isso de supérfluos, né? Eu pergunto para as pessoas, o que é supérfluo para você? Né? E aí elas falam, bom, é comprar roupa, é o café, é o salgado que eu compro para ir para o trabalho, enfim, roupa para os meus filhos, né? Às vezes eu vou no supermercado e compro um chocolate, né? E, na verdade, geralmente... o que as pessoas chamam de supérfluo é o que é mais importante para você. E aí é nisso que as pessoas cortam. Falei um pouco sobre o que é mais importante, como você identifica isso, eu vou falar um pouco mais. E falando um pouco sobre gastos e como cortar esses gastos, né, de maneira estratégica que faça sentido. Sempre pensando em ir para uma vida melhor. Né? Então, quando a gente vai cortar algum gasto, a gente precisa cortar onde não faz sentido, o que não é prioridade. E quando a gente está numa família, num casal, a gente precisa saber o que é importante para mim, o que é importante para o outro, para que, né, a gente não fique entrando em picuinhas e não fique tentando limitar os gastos do outro no que é mais importante para ele, né, ou para ela, o que é mais importante, e o outro fazer a mesma coisa, né, tentar limitar os nossos gastos, porque isso não é importante para o outro. A gente não precisa ter as mesmas, ou dar o mesmo grau de importância para as mesmas coisas. A gente pode gostar de coisas diferentes. Algumas coisas são parecidas, algumas coisas elas vão ser diferentes, e a gente precisa identificar isso. E aí a planilha ela vai ajudar. É isso que eu falo no primeiro episódio do meu podcast. E eu acho que foi... Alguma pessoa me mandou uma pergunta falando que como que eu consigo conversar sobre dinheiro, né, sem brigar. Eu falei bastante sobre isso no primeiro episódio, e em todo episódio do podcast eu deixo um guia, que é um guia prático para você, né? Eu falo sobre a teoria, sobre como que funcionam as coisas, né, durante o episódio, e junto com todo o episódio eu deixo um guia gratuito que você pode ir lá e baixar, que vai te ajudar a implementar tudo que eu expliquei no episódio. Então, para você aprender essa conversa, o nome do guia são os 8 passos para uma boa conversa de dinheiro, e você pode baixar em finançaspara2.com/001. 001 é o primeiro episódio, 002, finançaspara2.com/002 é o segundo episódio. Então, cada episódio vai ter a sua numeração específica, e já tem 2 disponíveis. Então, nesse primeiro, você pode baixar para você programar essa conversa de dinheiro e conseguir conversar melhor. A Graziela falou aqui, legal, isso de prioridade, né? Então, você saber o que é prioridade para você e gastar o máximo possível. Eu falo que coloque luxos o máximo possível. Então, por exemplo, para mim, educação, saúde, família são coisas muito importantes. Então, experiências, né, junto com que essas coisas me trazem. Então, seja em cursos, seja em nutricionista, né, para aumentar minha saúde, né, fazer exercícios. Então, eu tento pagar o máximo, né, ou o máximo que eu consigo, o máximo que eu posso, para ter o melhor que aquele ambiente pode me trazer, né? Então, seja pagar uma viagem para minha família, seja ir juntos, né, para algum lugar e a gente conseguir passar um tempo legal, passar um tempo de qualidade com a família. Então, voltando um pouco sobre o assunto de planejamento financeiro e do orçamento, né, para vocês já conseguirem sair dessa live com um plano, para vocês conseguirem implementar, a gente já sabe, definir o que é mais importante e o que é menos importante. Então, a gente vai aumentar o que é mais importante e diminuir o que é menos importante. E aí, essa planilha, esse controle começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Começa a dar um pouco mais de visão para a gente da onde que a gente quer chegar.
e não simplesmente olhar o passado, se sentir mal, cortar em exatamente o que a gente não deveria, né? Que é o que faz a gente feliz, que é o que faz a gente se sentir motivado para seguir em frente, né? A gente está falando sobre controle e educação financeira. Bom, primeiro que o brasileiro ele não tem educação financeira e é muito difícil a gente encontrar conteúdo de qualidade e encontrar até o que fazer. Né? Às vezes as pessoas elas começam a se organizar, fazem uma planilha e elas travam. Qual é o meu próximo passo? O que eu preciso fazer? Então, eu sempre falo que dentro do seu círculo de amizades, seja algum amigo, alguma pessoa que você conhece, ou até na internet você vê alguma pessoa que você admira e perguntar o que você faz. Né? É isso que a gente vai começar a fazer essa conversa de dinheiro e começar a saber assim, será que o outro está fazendo, né, certo? Ou ele está conseguindo guardar dinheiro para viajar, ou ele está pegando uma dívida para poder viajar? Né? Ou será que essa pessoa ela tem problemas no cartão de crédito? Né? Muitas pessoas elas falam, né, quando chegam para conversar comigo, ou até amigos que vêm conversar comigo, clientes, né, eles falam que eles têm que mudar de alguma forma. Né? Eu não consigo pagar as minhas contas no final do mês. A Renata falou isso aqui na live também. Eu quero pagar os meus boletos, eu quero conseguir fazer um controle para que eu consiga pagar os meus boletos. E aí vem a segunda pergunta, né? Que é um pouco assim, legal, né? Você quer isso, quer organizar para você pagar esses boletos e conseguir viver melhor. Qual que você acha que é o problema? Muitas pessoas falam cartão de crédito. E aí eu sempre pergunto, né? Ou elas falam, o meu problema é o cartão de crédito. E aí eu sempre pergunto, legal, o que tem lá dentro? No que você gasta? E eles falam, como assim? É cartão de crédito. Eu falo, tá, mas você usa o cartão de crédito, né? Ele é só uma forma de pagamento. Né? O mais importante, então, quando a gente está fazendo uma planilha, um controle financeiro, é a gente colocar o cartão de crédito, ele não é uma linha. E sim, o restaurante que está lá dentro, o plano de assinatura da sua TV a cabo, né, do Netflix, Spotify, do seu celular, o restaurante, enfim. Tudo que você gasta, ele tem que estar dentro de uma categoria, que não é cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é simplesmente uma coisa que você... um pedaço de plástico que você usa. Hoje, comprando pela internet, às vezes nem plástico precisa. Então ele é um número, né, uma ferramenta para você conseguir comprar, ao invés de você usar o dinheiro. Né? Então, se você colocar isso como um cartão de crédito, ele fica como uma caixa preta. E aí a gente precisa olhar lá dentro para ver se isso é mesmo o problema. E como que a gente consegue fazer esse orçamento, esse controle financeiro a quatro mãos? Que é quando tem um casal, como que esses dois conseguem conciliar tudo isso? E aí esse controle é fundamental, porque em um casal parece que as coisas elas ficam mais difíceis mesmo, né? Um reclama que o outro gastou com isso, o outro reclama que o outro gastou com aquilo, né? Eu não gostei que você comprou uma peça para o carro, eu não gostei da bolsa que você comprou, eu acho que você faz muito a unha, toda semana não precisa, eu acho que você sai com seus amigos muito, né? E aí começa esse negócio que é sem fim, porque que é mais importante para um, não necessariamente que é mais importante para o outro. Então, começa a ter esses atritos. E aí, primeiro assim, se isso já tem o conflito, né, quando as rendas são parecidas. Quando um não tem renda, ou quando a diferença de renda é muito grande, aí pode ser que quem tenha mais renda, né, ache que tem mais poder de decisão. E é aí que os problemas começam. Ou quem tem menos renda também, né, acha que tem mais poder de decisão, e o poder de decisão ele é metade para os dois. Isso tem que ser conversado e tem que ser olhado, né, nas prioridades que a gente falou um pouco mais no começo da live. Então, o que é prioridade para mim, o que é prioridade para você,
e a gente conseguir se organizar nisso. E aí eu queria ler aqui uma pequena história, rapidinho. Ela está dentro do meu e-book, né, que eu deixo também disponível para vocês em finançaspara2.com/ebook, e lá você vai ter o resumo do que eu estou falando aqui na live, com todo o passo a passo que eu estou falando aqui. Né? Então, é o seguinte, e veja se você se vê nessa situação também. Então, o mês acaba, Marcelo e Joana fecham a conta corrente no vermelho. Mais um salário que cai na conta, mas o banco leva toda parte, ou boa parte, cobrando juros. Eles querem muito viajar para um bom hotel no Nordeste e querem trocar seu carro 2014. Comenta aqui se você vai se identificando, né, com essa história. Então, quer viajar, tem algumas dívidas, quer trocar seu carro já está velho, né, tem 5 anos, aí 2014, e eles querem trocar por um modelo maior, talvez porque eles estão querendo aumentar a família, né? Enfim. Também querem comprar uma casa, mas nunca sobra dinheiro suficiente para eles conquistarem esses objetivos. Então, quem quer viajar, trocar de carro, comprar uma casa, né? Mas nunca sobra dinheiro. Além disso, né, então, para piorar, a conversa sobre dinheiro é difícil dentro de casa. Um quer cortar exatamente o que o outro não quer, e aí nunca chega num consenso, né, no que é melhor a gente fazer. Então, como tem muitas brigas, a gente acaba não tocando nesse assunto. Então, escrevam para mim se vocês já passaram por alguma situação parecida com isso, e aí a gente vai conversar, né? Se você já sentiu que o seu dinheiro ele não fosse suficiente para vocês realizarem os seus sonhos. A Eliane falou, estamos nessa situação. Né? Muita gente tem essa dificuldade. Quando você começa a controlar, e aí você saber que é não controlar no sentido de cortar, mas no sentido de saber o que é importante, o que não é importante. Vamos aumentar o que é importante, vamos diminuir o que não é importante. Você começa a viver melhor, começa a tomar melhores decisões, começa a guardar dinheiro, e aí quem tem dinheiro tem escolhas. Né? Você pode, por exemplo, escolher viajar, ou você usar o dinheiro que faria numa viagem, você, por exemplo, pegar um hotel próximo para ficar mais tempo de viagem. Né? Você pode escolher, porque você tem dinheiro. Né? Então, quando você começa a não ter mais problemas financeiros, você começa a conseguir tomar melhores decisões. Né? O que eu falei um pouco no início, né? A gente tem mais conhecimento, quem tem mais conhecimento tende a tomar melhores atitudes financeiras, e quem toma melhores atitudes financeiras é mais feliz, tem mais bem-estar. A Eliane Cristina, estamos querendo aumentar a família, mas não vejo como. Me fala um pouquinho, o que vocês já tentaram? Né? Quando a gente precisa, e aí continuando, né, por que parece ser tão difícil a gente fazer um controle? Né, acho que isso pode te ajudar um pouco, Eliane. Por que parece ser tão difícil a gente fazer um controle financeiro? Eu acho que, para começar, eu queria contar uma história rápida, pessoal. Quando eu comecei a namorar minha atual esposa, Andréia, eu ficava realmente indignado com o quanto que ela gastava de salão de beleza. Né? Então, fazer a unha, né, pintar o cabelo, enfim, não entendo o que se passa lá dentro, né? Mas ela entrava e saía, mas aí eu comecei a perceber que ela ia para o cabeleireiro, ela acabava voltando um pouco mais feliz, ela se sentia melhor, e aí ela me explicou. Né? É um espaço de falar besteira, né? Encontrar as amigas, é um programa gostoso que ela faz com a mãe, por exemplo. Lá ela é cuidada, né? Então ela toma café, enfim, fala sobre um monte de assuntos, sejam eles importantes ou não. É uma atividade de autocuidado, e aí com isso ela fica mais feliz. Né? E é a mesma coisa que acontece, por exemplo, para mim, quando eu faço um exercício físico. Né? Seja correr, nadar,
né? Enfim, academia, qualquer coisa, eu fico mais feliz. E aí a gente precisa conciliar isso, né? Como casal, a gente precisa entender nesse exemplo simples, né? O que é importante para mim, o que é importante para ela. E aí a gente tem que colocar isso dentro do orçamento. Então, o orçamento ele começa a fazer um pouco mais de sentido. Ele começa a dar um pouco mais dessas prioridades que eu estou falando. Por que parece ser tão difícil? É exatamente, né, o que a Eliane falou. Geralmente as pessoas elas não sabem por onde começar. Elas não veem como. Né? Elas olham para aquilo e falam, meu Deus, o que eu faço? Então elas acabam baixando uma planilha que elas viram na internet, anotam todos os gastos e aí para por aí. Qual que é o próximo passo? Às vezes até a gente nem consegue completar porque é tanta sigla, tanto gasto que a gente nem lembra que a gente fez. Né? A gente já passou a senha da maquininha. Às vezes, hoje em dia, com o celular, em alguns lugares você nem paga, você nem precisa colocar a senha. Você nem sabe quanto foi a conta e, nossa, quando você vai fazer o controle, o que é isso aqui? E essa desorganização não é privilégio, entre aspas, né? Ou ela não afeta somente as pessoas que têm baixa renda. Eu encontro pessoas que, dos mais diversos tamanhos e tipos de fontes de renda, né? Encontro com essas pessoas diariamente na minha consultoria e com os meus clientes também, e com os meus alunos. Renda não é um indicador de bom controle financeiro, né? Ou de boas decisões financeiras. Porque a gente teve a mesma educação financeira na escola. Zero. Todo mundo teve a mesma educação financeira na escola. E em casa também a gente lembra, né, das coisas que os nossos pais falavam, às vezes nossos avós. Então você queria comprar alguma coisa? Não tenho dinheiro. Não, dinheiro não é um assunto que a gente se fala nessa casa. Ou você via, seja seu pai, sua mãe, brigando por conta de dinheiro, porque não conseguia pagar as contas, porque não conseguia fazer as coisas, e a gente vai deixar de viajar, né? Eu vou deixar de ganhar presente porque a gente não consegue pagar nossas contas. A gente precisa pagar o IPVA, então a gente não vai viajar, né? Me fala um pouquinho, eu queria ouvir de vocês, que todo mundo que está online, me conta um pouquinho das experiências que vocês tiveram, ou alguma frase que vocês ouviram no passado, né, que a gente vai desmistificar aqui todas elas. A Graziela falou, na volta a gente compra. Exatamente, né? É um sinônimo de não tenho dinheiro. E quando a gente fala não tenho dinheiro, a gente fala isso até hoje. Ah, não, eu não posso, não, eu não consigo. Às vezes nossos amigos chamam para sair num restaurante e você fala, ah, eu não tenho dinheiro para ir. Mas na verdade, a gente não quer. Ou aquilo não é prioridade para a gente. Porque se a gente precisar, né, ou se a gente quiser comprar alguma coisa, a gente vai comprar. Se aquilo for importante, a gente vai arranjar dinheiro que for, que a gente vai arranjar dinheiro para comprar. Né? Comenta aqui embaixo o que você gostaria de gastar mais na sua vida. Vamos começar a ver, a gente falou um pouco de prioridades, o que você gostaria de gastar mais na sua vida. Né? Então, escreve aqui e a gente vai ver, né? E provavelmente essas coisas são coisas que vão fazer a gente pensar em ganhar mais. Né? Às vezes a gente não precisa só cortar. A Eliane Cristina falou, a gente está querendo aumentar a família, né? Mas não vejo como. Uma das formas que você pode começar a fazer isso é você focar em ganhar mais. Então, seja trabalhando mais, seja você vendendo alguma coisa, fazendo uma renda extra, pedindo um aumento no trabalho. Né? Se você é assalariado, recebe um salário, pode chegar para o seu chefe. Claro que se você chegar e falar, chefe, quero um aumento, ele vai falar, não, obrigado, volta na próxima. Mas você montar um plano junto com ele. Então, chefe, eu fiz tudo isso, né? Durante algum tempo, seja 3 meses, você lista tudo que você fez nesses últimos 3 meses. Eu fiz muito isso, né? No começo da minha carreira, quando eu trabalhava em empresa. Lista tudo que você fez nos últimos 3, 6 meses. Todos os resultados que você teve, os projetos que você entregou, tudo que você conseguiu alcançar, lista. Vai colocando numa lista. Chama uma reunião com seu chefe, fala, chefe, consegui fazer tudo isso nesses últimos meses,
para os próximos 6 meses, 3 meses, eu tenho planejado isso. Você acha que você me ajuda a alcançar esses objetivos? E aí, com isso, a gente pode começar a discutir de eu ganhar um aumento ou uma promoção? E aí, é muito diferente do que você simplesmente falar, chefe, me paga mais para eu fazer o mesmo trabalho? Não. Né? Você deu uma forma de você dar mais valor para ele, para a empresa, e está pedindo um aumento de salário, alguma coisa em troca. Né? Então, é uma forma de você fazer isso. E aí as pessoas me responderam aqui, viagem, lazer, viajar mais, fazer coisas boas, é isso. Né? O que você vai conseguir gastar mais? Para que você vai priorizar seu dinheiro? Então, se você quer fazer uma viagem, quer ter mais lazer, quer fazer uma viagem maior, né? Às vezes a gente não precisa viajar mais, a gente precisa viajar melhor. Então, qual que é a viagem dos sonhos? O que você precisa fazer nessa viagem? Talvez seja um hotel 5 estrelas, uma viagem internacional que hoje com o dólar a 4,5, chegando a 4,5, será que está ficando impossível a gente fazer isso? Então a gente começa a ficar um pouco... Quando a gente começa a se motivar, né? Eu não estou vendo a cara de vocês, mas provavelmente vocês estão rindo. Aí falando, nossa, né? Será que dá para viajar? Né? E ficar num hotel 5 estrelas e chegar, né? Andar de táxi, por exemplo, na cidade que eu for, não precisar andar de metrô ou pegar transporte público. Será que dá para pagar um carro particular? Né? Enfim. E eu com certeza, não estou vendo a cara de vocês, eu acho que vocês devem estar rindo. Então essas coisas vão motivando e aí, para chegar, às vezes a gente não precisa só cortar, a gente pode começar a ganhar mais. E aí, é isso que são os benefícios de você fazer um bom planejamento financeiro. Né? Primeiro, você mostra a saúde financeira da sua família. Se você estiver gastando mais do que você ganha, esse planejamento ele vai mostrar onde que você está gastando mais do que ganha, como você fazer isso, entender o que é mais importante para você e aí mostrar os riscos que você tem. Né? Seja de você fazer um mau planejamento ou não fazer um planejamento, e fazendo um planejamento você vai conseguir fazer uma viagem maior, ter mais lazer, aumentar a família que a Eliane falou aqui. Então, para vocês conseguirem fazer isso, esse planejamento vai ajudar. E aí a planilha começa a fazer um pouco mais de sentido, esse controle começa a fazer um pouco mais de sentido. Qual a forma de investimentos que você sugere? A Graziella falou. Eu vou fazer um parênteses aqui para te responder. Eu acho que, primeiro, os investimentos, né? Eu falei no começo que dos três conceitos financeiros, um era a diversificação de investimentos. E aí a gente precisa, eu sempre falo que investimentos ele tem que ser baseado em objetivos e não necessariamente na rentabilidade. A rentabilidade ela é o objetivo secundário quando a gente fala isso. Então, por exemplo, você falou que ia fazer uma viagem, seja essa viagem daqui a 12 meses, não adianta você investir isso numa bolsa de valores, né? A gente precisa ser mais conservador, porque o nosso objetivo está muito próximo. Então, 2 anos, até 2 anos, 3 anos ainda, né, você ficar na renda fixa, é a melhor forma para você conquistar um objetivo. Quando a gente começa a falar aposentadoria, comprar uma casa, trocar de carro, às vezes trocar de carro daqui a 5 anos, por exemplo, aí a gente já começa a colocar um pouco mais de inteligência financeira, um pouco mais de inteligência nesses investimentos, né, colocando um pouco mais de risco, seja numa bolsa de valores, através de um fundo, né, que vai, se você não entende muito sobre o assunto, sempre de maneira balanceada. Então, por exemplo, você escolhe uma carteira, e sempre isso pensando em algum objetivo de longo prazo, aí, 10 anos, por exemplo. Pega uma carteira com uma parte de renda fixa, uma parte de renda variável, vamos dar um exemplo aqui, 50% para cada um. Daqui a 1 ano, você vai olhar a sua carteira, como que vai estar, sempre vai colocando dinheiro, e essa carteira ela vai estar, por exemplo, 60-40. O que você faz? Você faz voltar a 50-50. Com isso, você faz
comprar na baixa e vender na alta, né? Não necessariamente a baixa alta do mercado, mas a sua baixa e a sua alta. E isso já começa a dar um pouco mais de inteligência para os seus investimentos. E falando de investimentos, aonde que a gente começa? A primeira coisa, se você não tem ainda, se vocês não têm ainda, a primeira coisa que você tem que fazer é a reserva de emergência. E aí não dá para fugir do básico, né? De você começar, porque essa reserva é o que vai te dar segurança para você, num segundo momento, colocar numa carteira mais diversificada, né? Então, seja se você é empregado de 3 a 6 meses da sua renda, e eu sempre falo da renda para ser um pouco mais conservador, se você é autônomo ou empresário, 12 meses ou mais nessa sua reserva de emergência. Porque se der alguma crise, algum impacto financeiro, você tem, né, manobra para conseguir trabalhar, né? Então, essa reserva de emergência é o primeiro objetivo quando a gente está pensando em investimentos. Na verdade, a poupança ela pode ser num começo, tá? Se você tem acesso a isso, não é o melhor, tá? Um tesouro direto ele vai ter menos risco do que a poupança, tá? Porque se a gente pensar no Brasil, tesouro direto, o governo é o lastro, ele é a segurança daquele investimento, e a poupança quem é o banco, né? Como o banco está dentro do Brasil, ele é um pouco menor. Então, se, por exemplo, o Brasil quebrar, os bancos já quebraram faz muito tempo, né? Só você pensar na Venezuela, por exemplo. Os bancos já quebraram. A Venezuela está chegando lá, né? Ela está começando na verdade, ela já está quebrada, né? Mas ela foi quebrar muito depois do que o sistema dentro dela. Então, se a gente pensar... Por isso que a gente fala que o Tesouro Direto ele é mais seguro do que a poupança, além de render mais, né? Porque ele rende 100% do CDI. Não vou explicar, né, essas siglas agora, tem 5 minutos para eu terminar aqui, e a poupança ela rende 70% disso. Então, a gente vai ter um rendimento maior, com uma segurança maior, faz todo sentido a gente deixar lá. Tem um parênteses aqui que eu preciso fazer. Claro, se você precisa desse dinheiro hoje, a poupança ela vai ser melhor do que o Tesouro Direto, porque você consegue ter esse dinheiro hoje. O Tesouro Direto você vai ter esse dinheiro amanhã. Então, é sempre um dia a mais do que hoje, tá? Talvez se você deixar uma pequena parte, seja numa poupança ou num fundo de investimento, vai ser melhor, uma pequena parte para um dinheiro rápido, e no Tesouro Direto o resto da sua reserva de emergência. Eu vou falar rapidamente, para a gente terminar aqui, 3 passos para vocês criarem esse planejamento. E essa live foi feita muito para vocês conseguirem entender por que a gente está fazendo isso, né? Para vocês terem acesso e conseguirem fazer esse planejamento, vocês podem entrar em finançaspara2.com/planilha, e lá vai ter a planilha para vocês baixarem. Eu vou deixar o link da planilha também no link da minha bio. E os 3 passos são o seguinte: primeiro, elabore um orçamento financeiro. Você precisa saber aonde que está indo cada dinheiro, né? Aonde que está indo os seus gastos com lazer, aonde que está indo os seus gastos com assinaturas, o que é importante, o que não é. Então você precisa elaborar esse controle financeiro. O segundo é estabelecer as metas. Então, aonde a gente quer chegar? A gente começou falando sobre aonde a gente quer chegar e a gente terminou falando aonde a gente quer chegar. Porque eu digo que esses objetivos, eles são a nossa cenourinha, né? Se a gente pensar no cavalo, ele vai seguindo a cenourinha para poder... a motivação dele seguir em frente, né? E pra gente é a mesma coisa. Então, a gente viajar mais, a gente viajar melhor, a gente ter mais lazer, mais tempo de qualidade com a família, são motivações genuínas e muito importantes para você fazer esse planejamento financeiro. Então a gente sabe aonde a gente gasta e quanto que a gente gasta nessas coisas, a gente otimizou isso, e aí a gente começa a inverter, né? A gente começa a ter objetivo e a gente inverte essa equação. Então, ao invés da gente ganhar, gastar e depois poupar, porque às vezes a gente nem poupa, é a gente ganhar, poupar e com o resto a gente gastar. E para isso a gente precisa sempre viver um patamar abaixo da nossa reserva, tá?
E para isso a gente precisa montar esse nosso plano de ação. Então, quanto que a gente tem hoje, quanto que a gente ganha, quais são os sonhos que a gente quer alcançar, nossos objetivos, nossas metas, e quanto que a gente precisa guardar para isso. Eu sempre falo que um bom objetivo de poupança é você poupar 20%, no mínimo, de quanto que é a sua renda. Muita gente pode falar, nossa, 20% é muita coisa, né? Talvez num primeiro momento seja mesmo, né? Mas a gente começa com um planejamento e montando esse plano de ação para chegar nesses 20%. Então, por exemplo, a cada mês ou a cada 3 meses, eu vou aumentar 1% de quanto que eu estou poupando, de quanto que eu estou guardando. Então, eu começo guardando 5%, mês que vem 6%, o outro mês 7%, o outro mês 8%. E aí, com isso, a gente começa a ser criativo, seja ganhando mais, seja gastando menos, né? Então, eu nunca recomendo, claro, você ficar rico ou você guardar muito dinheiro se você ainda tem dívidas. A primeira coisa, pague suas dívidas, mas você precisa, enquanto tem dívidas, você precisa ter uma reserva de pelo menos um mês. Um mês do seu salário, não de quanto você gasta, do seu salário, um mês guardado. Isso vai cobrir 80% das emergências que aparecerem e você vai ficar muito mais tranquilo para continuar.